Olá pessoal, começando aí mais um podcast da temporada 2024. Hoje é um podcast muito especial, uma convidada muito especial, num mês especial que é o mês das mulheres. A gente está trazendo o tema aqui justamente a representatividade feminina na indústria e no segmento alimentício. Junto com vocês hoje eu queria apresentar a nossa convidada. Ela é a Fabiana. A Fabiana é uma profissional com mais de 10 anos de trajetória profissional nas áreas de gestão de processos de negócios, melhoria contínua e gestão da qualidade. Sua jornada começou como farmacêutica e evoluiu para o universo da cadeia de suprimentos e melhoria contínua em uma grande empresa alimentícia. Ao longo de sua carreira, a Fabiana aprofundou seus conhecimentos em áreas como transformação digital, gestão de mudanças e metodologias ágeis. Sua abordagem é centrada em gente, em pessoas. Então, Fabiana, prazerzaço de ter você aqui. Vai ser muito legal esse bate-papo. O nosso público é um público que gosta muito de conhecer, falar sobre tecnologia, sobre exemplos práticos para poder aplicar na sua indústria. E eu tenho certeza que você vai poder compartilhar um pouco essa tua experiência com a gente. Vamos lá. Obrigada, Christian, pelo convite. Primeiro, obrigada por me convidar para esse mês especial, né, para falar sobre carreira na indústria e no mês da mulher ainda, né? Uma super honra estar aqui. Obrigada novamente pelo convite. Me fala um pouquinho de você, Fabiana. Você é curitiboca? Sou curitiboca raiz. Sou nascida aqui em Curitiba, moro em Curitiba, sou casada com o Sérgio, sou mãe do Lucas. Mãe do Lucas? Um rapazinho de 5 anos. Manda um abraço pro Lucas aí. Um abraço, filho. Um rapazinho muito ligado no 220 aí, né? Com seus 5 anos. Mas sou curitibana, moro aqui desde que eu nasci, morei em São Paulo por um tempo, né? Uma etapa aí da minha carreira profissional, morei 2 anos em São Paulo, mas você foi estudar lá? Não, ou foi trabalhei por 2 anos em São Paulo, trabalhei na Natura por um tempo, e aí me casei e voltei para Curitiba, né? Eu voltei porque você foi para casar em São Paulo, é isso? Não, eu casei aqui, meu marido ficou aqui, né? A gente era noivo na época, né? 2 anos de noivado, daí depois que eu casei, né? Tinha que voltar para Curitiba, né? Mas porque eu queria voltar para Curitiba, eu gosto de São Paulo, mas prefiro morar em Curitiba, né? O plano aí além do plano de carreira, a gente tem o plano da vida da gente, Sim. né? Então a minha vida é em Curitiba, eu gosto de morar aqui e precisava, né, iniciar meu casamento, né? Eu me casei e tinha que iniciar o casamento, né, em Curitiba, não dá para morar eu lá e ele aqui. E aí eu voltei para Curitiba, demorei 2 anos, voltei para cá. Me conta um pouquinho dessa formação farmacêutica. O que te levou? Qual foi a inspiração? Vamos lá, né? E como que uma farmacêutica foi parar em supply depois, indústria, né? depois, né? Indústria, o que aconteceu, né? Então eu comecei a faculdade, formei aqui em Curitiba, né? Na Federal do Paraná aqui. E quando eu entrei para a faculdade, eu tinha um desejo totalmente desconectado com o que eu faço hoje. Eu queria trabalhar com homeopatia, que era algo que eu gostava, me interessava na época, e comecei a faculdade, e depois que você entra na faculdade, você descobre um mundo gigantesco lá e que você acaba indo para outros caminhos. E aí, já indo para o fim da faculdade, eu entendi que o que eu queria para a minha carreira não era o core ali da profissão farmacêutica, que é em farmácia, hospitalar e tal. Eu tentei entender, buscar outras coisas, né, dentro da profissão ali que eu pudesse explorar. A profissão do farmacêutico é muito ampla, né? Quando a gente pensa em farmácia, você pensa, o farmacêutico fica na farmácia ou na indústria farmacêutica. E não é assim, ele tem uma ampla gama aí de atuação, tanto hospitalar, vários tipos de indústria, hoje na estética, como consultor, o farmacêutico tem um campo legal de trabalho, assim. E eu me interessei pela parte regulatória, né, quando eu saí da faculdade. Então, logo que eu saí, eu trabalhei, nem foi CLT, foi como autônoma mesmo, para eu aprender, adquirir experiência ali, e nessa questão regulatória, tanto para qualquer indústria aqui, qualquer empresa que quer trabalhar com cosméticos, com alimentos, com produto farmacêutico, produto médico, tem que atender aí uma ampla legislação, né? Seja da vigilância sanitária local, da Anvisa. E eu entendi que pouca gente entendia naquele momento como ajudar as empresas a estar regular, né? Porque assim, você quer transportar, não é só vou transportar medicamentos, você tem que atender toda uma legislação ali para você poder atender. E aí eu trabalhei nessa área por um tempo. E aí eu conheci muita gente, mesmo com pouca experiência, né, naquele momento. Como autônoma? Como autônoma. A primeira carteira de trabalho foi um contrato social. Exatamente. Nem foi assim, autônomo mesmo. Assim, eu trabalhava no escritório de advocacia, que tinha uma consultoria que prestava serviços para essas empresas. Eu conheci meu marido lá, meu marido era advogado, conheci meu marido lá na época também.
e adquiri Qual que é o experiência. nome dele? Sérgio. Sérgio, manda um abraço pro Sérgio. Um abraço pro Sérgio também. Vamos lá. E aí adquiri experiência e conheci muita gente do ramo aí de supply, de distribuidoras, né, do ramo farmacêutico, que atendia o que a gente chama de logística farmacêutica, né, que é atender as empresas aí de supply nessa regularização, boas práticas. E dessas conexões surgiu a oportunidade de trabalhar para a Penske Logistics, num centro de distribuição da Natura, em São José dos Pinhais. Né? Na época era um operador logístico ainda, e eu mergulhei nesse mundo. E quando eu comecei a trabalhar na Penske, eu vi que tinha muita coisa para fazer. Assim, tinha processos, tinha boas práticas, tinha treinamento, capacitação, tinha o Lean dentro do ambiente, né, de distribuição, do armazém ali. Não, eu não vou ficar aqui só trabalhando com documentação, eu quero aprender o que eu tenho para aprender. E, na época, o centro de distribuição da Natura era super automatizado. Ainda é super automatizado, mas era um dos mais automatizados que tinha na época. Era referência. Era referência. Então, tinha muita visita, tinha muita curiosidade para saber como que era aquele... Não era assim, não era padrão, assim, só os hacks lá, né? Tinha toda como se fosse uma linha de produção de pedidos ali dentro do CD. De picking. Exatamente, uma linha de picking. Agora eu lembrei, picking by light lá, tinha toda aquela tecnologia específica ali. Hoje, muitas empresas utilizam, né, a mesma tecnologia, mas na época não. E aí eu fui mergulhando nesse mundo. E na época, a Natura tinha um programa de gestão de fornecedores, que era um programa de excelência, que eles falavam de qualidade, de inovação, de distribuição, de relacionamento, de sustentabilidade. E eu fiquei responsável pela gestão desse programa. E aí que eu aprendi. Daí eu saí mesmo ali do regulatório, da farmácia, e mergulhei ali na gestão mesmo de relacionamento, de desenvolvimento, de melhoria contínua, focada na distribuição. Aí que a farmacêutica chegou, a farmacêutica saiu da farmácia e chegou no mundo ali da logística, da né, melhoria supply, contínua. Da melhoria contínua. Esse processo, ou essa logística, né? Ela é segregada quando você fala de alimento e quando você fala da farmácia. Então, as empresas que prestam, mesmo que elas tenham uma abrangência um pouco maior, mas quando você fala de um CD, ele é totalmente apartado da operação? Um alimentício de um produto normal, por exemplo? Tem que ser, né? Pelo menos dentro do centro de distribuição você tem que ter essa separação física, até por causa do cheiro, né? O produto cosmético ali... Não pode ir no mesmo caminhão? Não pode, porque ele pode ter transferência ali do cheiro, né, para o produto alimentício. Então tem que ter essa segregação dentro mesmo do CD ali também. No centro de distribuição da Natura, na época, até os químicos que a gente usava para controle de pragas, por exemplo, tinha que ser orgânico, tinha toda uma especificação ali para atender, né? Então, tinha algum produto na época também que era considerado alimentício na Natura. Natura é cosméticos, né? Não é alimentos, né? Mas se tivesse qualquer coisa que fosse classificado como alimento, tinha que ser separado. Tem que ter essa segregação, né, dentro E mesmo na indústria, por exemplo, na Mondelez, né? Então, quando a gente vai transportar uma bala, né, o Halls, junto com o chocolate, tem ali todas as regras para uma distância mínima para a gente atender, para que não tenha essa transferência também. Mesmo né? sendo então, alimento? Mesmo sendo alimento, né? Então, o Halls, ele tem um cheiro característico ali, né? A bala tem um cheiro característico. Então, a gente tem que obedecer as regras de paletização ali dentro do caminhão. Então, tem as boas práticas mesmo para diferentes categorias de alimentos, né? Quem vê só no supermercado ou ali na venda ali, não sabe que para até chegar ali... Até chegar ali tem processo, hein? Tem muitos processos e tem muitas boas práticas ali que precisam ser atendidas até chegar ali. Então, a paixão pela manipulação virou uma paixão por processos, viu que isso era muito mais amplo. Isso aí. Quis o destino que você fosse trabalhar junto a uma empresa que é a Penske, uma empresa multinacional. Isso mesmo. E com toda empresa multinacional na vanguarda de várias boas práticas, prestando serviço por uma empresa que é referência no Brasil e no mundo, né, de produtos cosméticos, enfim. Sim. E aí você foi se desenvolvendo. E como que foi você conquistar teu espaço? O fato de você ser mulher, teve algum desafio? Não teve? Foi simples? Não foi? Tem alguma coisa que foi mais característica? Porque imagina, um ambiente, entre aspas, mais masculino, né? Você está falando de transportadora, etc. Sim. Foi? Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. Olha, eu acho que não, né? Tenho certeza. Assim, no primeiro momento, eu identifiquei uma oportunidade ali justamente por ter
até poucas mulheres, né, interessadas naquele momento. Hoje tem muito mais, né? Quando encerrou a operação, quando eu saí da operação, já tinha mulheres operando empilhadeira, já tinha assim muito legal, assim, um incentivo para ter mulheres nessa área. E eu vi como oportunidade, né? Então, eu não criei essas barreiras, assim. Eu acho que talvez para mim a principal barreira que eu quebrei no início foi a barreira de sair do mundo farmacêutico e ir para supply, assim, né? Então, hoje em dia eu quase nem falo mais que eu sou farmacêutica, né? Porque eu não atuo na profissão, apesar de ser uma profissão muito bonita, assim, mas eu mudei totalmente de área. Hoje eu vejo que tem mais abertura na logística para as mulheres, né? Tem muitas mulheres atuando na logística. Hoje, na Mondelez, por exemplo, tem grandes mulheres na liderança da logística, ali, né? De transportes. Hoje é uma mulher, uma super mulher que atua lá como gerente de transportes. Eu vi mais como oportunidade e eu acho que isso foi mudando. Acho que eu peguei bem a época que isso estava mudando muito no mercado ali da logística, né? Então, eu me senti privilegiada ali de acompanhar toda essa mudança. Eu encontrei poucas barreiras, assim, eu acho que algumas barreiras nós, mulheres, também impomos para nós, assim. Essa semana até estava falando com um grupo de mulheres sobre isso, que a gente é muito rápida em dizer quais são as nossas oportunidades, mas quando perguntam para a gente para falar no que você é boa, a gente demora para conseguir falar, né? E as mulheres são muito críticas, muitas vezes, né, consigo mesmas, assim. Então, acho que com mentoria, com trabalho próximo com outras mulheres de referência, isso vai dando uma aliviada, assim, né? Sim. Então, você identificar dentro do ambiente ali da logística e do ambiente da indústria de alimentos quais são as mulheres de referência e se inspirar nelas, isso é muito legal, assim. Então, a gente tem na Mondelez, hoje a gente tem diretoras de manufatura, né? Então, todas as mulheres se inspiram muito nela, assim, tipo, se ela conseguiu, se ela chegou lá, a gente pode também, né? E dentro da indústria e da logística também muitos grupos de apoio, né? A gente tem um grupo dentro da Mondelez hoje que é de mulheres na gestão, né? Então, tem palestras e mulheres de referência ali falando sobre isso, incentivando outras mulheres a subir junto, assim, sabe? Então, quebrar essas barreiras. Assim. Então, acho que é como se fosse uma rede de apoio ali, sim, visível e invisível, né? Que as mulheres vão se apoiando e vão crescendo. Mas nessa trajetória da Fabiana farmacêutica para a Fabiana responsável por processos de gestão de logística, você teve que buscar mais conhecimento. Sim. E como é que foi isso? Então, além da experiência prática, eu busquei... Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu falo até para algumas pessoas que trabalham comigo, eu sou a doida do curso, né? Então, eu tô sempre buscando desenvolvimento e buscando conhecimento, né? Desenvolvimento, acho que do idioma ajuda muito também, né? Estudar um outro idioma, estudar o inglês ajuda muito. E buscar formação na área, né? Então, a minha última pós foi na área de tecnologia e metodologias ágeis, né? Que isso está permeando hoje toda a organização. Então, se eu for trabalhar em supply, eu for trabalhar em agora capabilities, né, que é um pouco mais próximo, a gente fala que é um pouco mais próximo de people, mas também permeia toda a organização, né? Eu acho que buscar o conhecimento é fundamental, né? Não só uma pós-graduação, mas cursos curtos hoje, né? Hoje a gente tem aí gratuito na internet um monte de oportunidade, né? Quando eu quis alguma certificação em gestão da mudança, daí você tem um investimento maior, mas tem muito conhecimento hoje que a gente pode buscar gratuito, né? Então, eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de aprender. Eu acho que isso fez a diferença, né? Então, eu nunca tive medo de uma nova tecnologia, de algo novo que estava vindo. Eu sempre quis mergulhar para entender o que a gente tira dali e o que isso pode trazer de solução dos problemas que a gente tem no dia a dia, né? Como isso melhora o meu trabalho no dia a dia. Acho que foi isso. Acho que foi mais a curiosidade e a coragem, assim, de ir entrando nesse mundo. E a doida do curso? Que curso está fazendo hoje? A doida do curso está estudando mais inglês hoje. Ano passado eu fiz vários cursos. Hoje eu estou aprimorando mais o inglês, assim, para eu ter cada vez mais avançado. Então, Fabiana, a gente conversando sobre toda essa evolução, né? Você da faculdade, se descobrir dentro desse ambiente que a farmácia é muito mais do que remédio, do que está dentro de uma fábrica de remédios ou de uma própria farmácia, trabalhar toda essa cadeia logística. Como que foi sair de um prestador de serviço e ir para o início da cadeia? Então, acho que tiveram 2 momentos, né? Eu saí da Penske e fui trabalhar na Natura, né? Então, fui trabalhar na Natura. Então, você era fornecedora na Natura? Era fornecedora, daí fui trabalhar na Natura. Eu trabalhei muito em contato com a fábrica, mas eu não trabalhava em fábrica. Eu trabalhava muito próxima, mas eu trabalhava para supply na Natura.
Fiquei 2 anos lá trabalhando muito, fazendo o que eu fazia na Penske, só que aplicado a todos os CDs da Natura no Brasil, né? Eu era coordenadora de qualidade de supply lá, aplicado a todos os CDs. Fiquei 2 anos lá, e daí eu me casei, né? E voltei para Curitiba, voltei a morar em Curitiba. Então por isso que você foi para São Paulo. Não, meu marido morava aqui em Curitiba. Meu marido morava em Curitiba, daí eu fui para São Paulo, né? Em função da Natura. Trabalhar na Natura em São Paulo. Né? Isso. Trabalhei na Natura em São Paulo, fiquei 2 anos lá e daí voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, tive que realinhar minha carreira, né? Ver para onde eu iria, né? Qual tipo se eu ia continuar em centro de distribuição, continuar em warehouse ali, ou se eu ia para outra indústria. E aí me dei conta que aqui na região a gente tem muitas indústrias de alimentos, né? É uma área legal para trabalhar aqui na região de Curitiba. E eu comecei a pesquisar, né? Identifiquei a Mondelez e eu já tinha escutado falar, na época ainda, há pouco tempo antes de eu trabalhar na Mondelez, era Kraft ainda, né? Kraft Foods, que era bem conhecida aqui em Curitiba e depois mudou para Mondelez. E eu tinha várias pessoas que relatavam que amavam trabalhar na Kraft, né? Pessoas que tinham saído ou que trabalhavam ainda. Eu falei, eu amo trabalhar na Kraft, adoro trabalhar na Kraft. Eu também quero trabalhar na Kraft, então, né? Eu quero trabalhar na Mondelez. E aí eu me inscrevi, né? Me apliquei para uma vaga na área mais voltada para qualidade, para laboratórios, e passei nessa vaga, né? Mas eu fui trabalhar em algo que eu ainda não tinha trabalhado também, que era controle de qualidade. Né? Isso me aproximava um pouco da minha profissão, né? Como farmacêutica, mas me distanciava um pouco do mundo de supply que eu gostava de trabalhar, né? Eu trabalhei por um tempo, né? Trabalhei por um pouco mais de 2 anos em laboratórios, mas não na parte técnica, né? Então, nessa posição, eu tinha gestão de muitas pessoas, eu tinha um time de quase 30 pessoas, né? Então, isso me deu aí a capability, né? A habilidade de gestão de pessoas muito mais do que a parte técnica farmacêutica, né? Então, esse foi um aprendizado que eu levei para outras posições aí, né? Essa tratativa com as pessoas, de gestão de pessoas, de gestão da mudança com pessoas, né? Então, isso foi bem legal. E aí, depois dessa oportunidade, eu fui para melhoria contínua na indústria, né? Ali ainda na fábrica, aqui em Curitiba, né? Fiquei por quase 2 anos e depois para processos, mas dentro de uma área de transformação, né? Não é uma área de melhoria contínua, uma área de transformação em supply, que é a área que eu ainda estou hoje, né? Então, a gente tem vários, né, gerentes de transformação ali, né, que tocam grandes projetos de transformação em supply, e eu estava na cadeira de processos, né, atendendo tanto os times de projetos quanto a operação. Foi isso. Então, só retomando a linha, né? A linha do tempo da pessoa que vai mudando. São Paulo Natura desenvolve o que você foi reconhecida pelo bom trabalho que você prestava para a Natura, você foi fazer a mesma coisa para os fornecedores da Natura. Isso mesmo. Durante 2 anos. Para os CDs da Natura, né? E eram diferentes operadores logísticos, né? Além da Penske, tinham outros operadores logísticos ali que atendiam os centros de distribuição. E aí teve um momento, puxa, eu preciso voltar para Curitiba. E esse voltar para Curitiba significou se desligar da Natura? Isso mesmo. Significou desligar da Natura. E essa decisão, como é que foi? Porque imagina 2 anos lá, 2 fora anos. O tempo que você era fornecedora da Natura. Foi bem difícil, porque eu gostava muito de trabalhar na Natura. A Natura é uma empresa referência, assim, tanto como companhia, né, como referência para o Brasil em sustentabilidade, nos produtos, na qualidade dos produtos, quanto para quem trabalha lá, né? Tem muita gente que sonha em trabalhar na Natura ali, né? Porque é uma empresa linda, né? A fábrica deles lá é maravilhosa e a cultura ali dentro, né? Realmente o que as pessoas veem de fora é o que existe lá dentro, né? É o que se vive lá dentro. Então foi difícil a decisão, mas eu tive que tomá-la, né, no momento lá. Então eu tinha me casado e eu queria voltar para Curitiba. Eu gosto de morar em Curitiba. E veio sem nada, nenhum emprego, nada, veio aqui sabendo que tinha oportunidade, mas... Isso, eu tô relembrando aqui agora a transição. Quando eu estava saindo ali, eu me casei em agosto, aí pedi desligamento em setembro e comecei a trabalhar na Mondelez em outubro. Foi alguma coisa assim, foi meio mas uma aconteceu. linha do tempo. Sim, é claro que eu já estava, quando eu decidi, né, com meu marido, né, já marido na época, né, falei, não, eu vou tomar essa decisão, vou sair da Natura. Eu já comecei a ver oportunidades, né, identificar, não, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá e vou me candidatar nessas vagas, né, eu vou buscar
networking para ver o que as pessoas que trabalham lá acham da empresa também, né? E todo mundo falava muito bem da Mondelez, assim, as pessoas adoravam, falavam, eu amo trabalhar na Mondelez e tal. Eu falei, então essa empresa, né? Porque eu tinha acabado de sair da Natura, né? Então, pensei, eu quero trabalhar numa empresa também que tenha uma cultura legal, né? Como a empresa que eu estava trabalhando, né? E a Mondelez também, né? Tem essa mesma pegada. O que as pessoas falavam é realmente o que as pessoas vivem ali dentro, né? Tem pessoas que trabalham há mais de 20 anos, 30 anos. A gente teve um treinamento dessa semana, teve um rapaz que falou que trabalhava há 29 anos e tinha acabado de mudar de posição, né? Tipo, ele mudou, 29 anos de empresa e não está pensando em se aposentar, está pensando em mudar de posição, né? Então é legal também. E como é que funciona hoje dentro da Mondelez essa questão de você capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas para que elas absorvam desafios de acordo com as estratégias da Mondelez? Então, esse é o desafio da minha cadeira atual, né? Então, eu estou numa cadeira de capabilities para supply, de desenvolvimento de capabilities. Até pouco tempo atrás, não era esse nome que essa posição tinha, era muito focado em educação e treinamento, né? Que é uma grande parte super importante para a gente também dentro da Mondelez. E agora, com essa mudança, né, até do nome da posição e do que a posição traz, é justamente isso, né? Como que a gente prepara as nossas pessoas para receber tudo que a gente está recebendo das mudanças do mundo, do mercado, né, em termos de novas habilidades, novas tecnologias, novos processos, novos comportamentos que a gente precisa desenvolver, né, e isso muitas vezes não vem só com educação e treinamento, né, a gente precisa de coach, precisa de outros tipos de desenvolvimento mais práticos ali para realmente garantir que a gente desenvolveu aquela capability, né, nas pessoas. E tem todo um trabalho de gestão da mudança também que está sendo muito forte dentro da Mondelez, né? A disciplina mesmo de gestão da mudança, né? Com gestores com conhecimento nessa disciplina, como que a gente mostra para as pessoas a visão do que a gente está mudando, como que a gente mostra o que as pessoas ganham com isso, porque o ser humano é assim, né? Ele precisa entender o que eu ganho com isso para desenvolver melhor o meu trabalho, né? Não vou parar o meu trabalho para focar a energia em algo que não traz um benefício. Então, é todo um trabalho de gestão da mudança para que essas pessoas trabalhem juntas, né? E que a gente tenha mudança sustentável depois, né? Depois que um projeto sai, como que a gente garante que aquela mudança ela está estabelecida, né? Então, eu trabalho em conjunto com os times de capabilities, né? Que a gente tem esse um novo nome, mas é um conceito que veio se construindo ao longo do tempo na Mondelez, né? E um trabalho junto com gestão da mudança também, né? Então, a gestão da mudança também ela veio aos poucos e hoje tomou uma proporção grande dentro da companhia também, né? Então, eu acho que essas duas áreas, né, e duas disciplinas, né? Tanto a gestão de capabilities, desenvolvimento de capabilities, quanto a gestão da mudança dentro da organização. Então não é só uma questão técnica, é uma questão comportamental. Comportamental. Eu acho que desenvolver as pessoas, a parte técnica tem um percentual ali, mas o desenvolvimento das soft skills e entender também qual que é a melhor forma do nosso time absorver esse conhecimento que está vindo, né? Então a gente está falando de inteligência artificial, de novas ferramentas que o time nunca viu, né? Um exemplo, falando da área de processos especificamente, né? Então a gente começou a testar a mineração de processos, né? Que muda um pouco o conceito do formato que a gente vinha desenvolvendo, né? Identificando melhorias nos processos, né? Eu trabalhei muito com Makigami, por exemplo, que é uma ferramenta de mapeamento de processos super visual e fácil de utilizar por qualquer tamanho de empresa, né? Mas como que a gente ajuda esse time de melhoria contínua com uma tecnologia mais de ponta para que eles recebam a informação ali sabendo, na mineração de processos, aonde que está meu gargalo, onde estão os meus loopings de processo, qual a etapa do processo que eu demoro mais ali, né? Que é o gargalo, quantas variações desse processo eu tenho, porque no mapeamento eu tenho uma visão de um processo, né? E quando a gente usa um minerador de processo, você vê que você tem muitas variações daquele mesmo processo. Como que a gente entrega essa tecnologia para um time de melhoria contínua e eles saibam interpretar esse dado para transformar em ação, né? Então, esse que é o desafio, é um desafio prático, né? Se você dá um treinamento teórico, falar, esse aqui é o minerador, esse aqui é seu processo, use o minerador. Não funciona, né? Então, como você falou, também depende de soft skills, né? Quem tem as skills, a habilidade para saber interpretar um pouco melhor, que pode ser um multiplicador, por exemplo, né? E para utilizar essa tecnologia para melhorar um processo. É um desafio grande, né? E como que a gente junta a tecnologia
com uma filosofia simples, por exemplo, como o Lean. Né? O Lean é para ser simples. Sim. Né? Então, como que eu pego a tecnologia e continuo usando o Lean como uma ferramenta focada em pessoas, com as pessoas como protagonistas e de uma forma simples. No centro né? da casa. Exatamente. Então, é um desafio grande. Né? A cadeira de Capabilities é uma cadeira... Hoje eu tenho um desafio grande, assim, acho que tudo que eu passei, né, qualidade, todas as áreas que eu passei, né, qualidade, melhoria contínua, gestão de pessoas, ferramentas, processos, me trazem uma bagagem que eu posso usar agora nessa cadeira de Capabilities. E nesse contexto, né, que você apresenta o conceito, existe uma tecnologia, um comportamento, né, para poder juntar isso. E a prática, como é que funciona? O pessoal é convidado a praticar isso e você acompanhando para ver as reações, os comportamentos de cada um no momento que está praticando essas novas tecnologias, esses conceitos? Eu vejo que tem vários formatos. Assim, a gente trabalha muito na Mondelez e em várias indústrias utilizando o conceito de 70-20-10. Né? Então, é 70% de prática, 20% de coach e 10% do conhecimento teórico. Né? Então, muita da absorção do conhecimento ela se dá através da prática. Né? Hoje, eu vejo que a gente tem muitas gerações convivendo ali, né, dentro de qualquer indústria, não só da Mondelez, mas dentro de qualquer indústria. A geração Z, né, que é a geração mais nova, eles têm um comportamento diferente, eles são ávidos pela tecnologia. Tem muitas pessoas das outras gerações que também são, né? Mas eu vejo, né, como um caminho meio sem volta, assim. Hoje, olhando para a Mondelez, assim, eu vejo as pessoas muito abertas e muito esperando o que essa tecnologia traz para melhorar o meu dia a dia. Né? Como que eu vou melhorar o meu dia a dia? Tem um termo que na indústria em geral a gente usa, né? Os retrabalhos, o trabalho manual, repetitivo ali, as pessoas já não querem mais realizar, né? Fazer um trabalho repetitivo, elas querem aprender, elas querem entender qual que é o valor que elas estão entregando para a organização. Eu acho que isso ajuda também. Né? Mas, no geral, acho que a metodologia ali de 70% de prática é o que ajuda mais. Né? A pessoa ela vai aprendendo utilizando a tecnologia nova. Isso é o que funciona mais. Bem bacana, Fabiana, porque você parte, né, claro, pelo tamanho, pela característica da Craft, hoje a Mondelez, ela já tem uma evolução, né? Mas você saiu de um processo extremamente intenso em mão de obra para algo muito mais automatizado que é hoje. Porém, você mostra para as pessoas que a tecnologia está ali não para tirar o trabalho delas, mas para tirar o trabalho repetitivo, massivo. Exatamente. E colocar elas para pensar, para poder... esse é um desafio muito... Como é que essas pessoas... Puxa, se a inteligência artificial, se for fazer esse processo, o que eu vou fazer depois? Como é que vocês levam segurança para essas pessoas que já estão há tanto tempo lá para se sentirem tranquilas e aceitar essa evolução? Eu acho que colocando elas, utilizando muito a gestão da mudança, colocando elas como protagonistas e trazendo esse ponto que você acabou de mencionar. Eu acho que a tecnologia ela não vai tirar o meu trabalho, ela vai me deixar numa posição de agregar valor para o negócio com a minha criatividade. Né? Quando a gente fala em melhoria contínua, por exemplo, né? Se a gente entrega uma informação robusta e de qualidade, de uma mineração de processos para um time de melhoria contínua, eles vão poder focar todos os esforços deles na solução do problema. Então, todo aquele tempo que ele despendia analisando, coletando informação, fazendo vários tipos de análise ali para entender onde estava o problema, isso hoje pode vir pronto. Né? E esse time despende energia ali na solução do problema, usando a criatividade na solução do problema. A gente sabe que a tecnologia não traz pronto para a gente precisa usar a criatividade, tem que ser crítico no que a gente está recebendo também. Né? Vou usar o exemplo do chat GPT. Se você não fizer a pergunta certa, você não vai ter a resposta certa. Você tem que ter ali um mínimo de senso crítico para falar, opa, não é isso, deixa eu perguntar de volta. E se você pergunta de volta, vem outra resposta diferente. Né? Então, eu acho que é isso, que as pessoas entendam que
a criatividade delas vai ser cada vez mais necessária para interpretar todos esses dados e transformar em melhoria e no que agrega valor para o negócio, né? Então e elas se sentem também mais empoderadas, né? Tipo, nossa, o que eu estou fazendo aqui realmente está fazendo a diferença. Não é um trabalho lá de apertar um botão, de fazer vários mesmos relatórios ali o dia todo, né? Eu estou agregando valor. Isso em várias posições, né? Posições relacionadas a vendas, no supply, no centro de distribuição, né? Então a pessoa está ali agregando valor. Ela não é um trabalho repetitivo, né? Então acho que isso é uma virada de chave legal, assim, um ponto que o time tem levado na gestão da mudança também para o time. Você tocou numa questão ali que eu vou pedir para a gente retomar, que eu acho que é bem interessante para o pessoal que nos assiste, né? Esse conceito. 70% prática, 20% coaching, que é você aprender com quem já sabe, com quem tem mais experiência. E 10% conteúdo. E 10% conteúdo teórico. A gente sempre foi, eu digo a minha geração, né? Ao contrário, né? 70%. Eu também sou um pouco assim, a doida do curso, né? Eu também sou um pouco assim, né? Que a 70% conteúdo. Exatamente. Algumas empresas chamam até de a forma de aprendizado meio spa, né? Que você fica sentado, absorvendo aquele conteúdo, vendo uma pessoa explicar e você não pratica, né? Então, se você não tiver o coach de alguém que já utiliza aquilo na prática para te ajudar e a tua prática mesmo 70%, a absorção vai ser muito menor. Né? Então, pode ser que daqui a um tempo você já nem lembre mais. Vou dar um exemplo meu aqui. Né? Há um tempo atrás eu fiz um curso de BI, né? De como estruturar BI. Fiz o curso completo, terminei todo o curso. E eu não apliquei mais. Se você me colocar hoje para eu fazer um relatório em BI, eu não sei fazer. Não sei fazer nada. E eu fiz o curso, tirei uma nota bem boa até no curso ali, mas não sei porque eu não apliquei. Eu não apliquei, eu não uso no meu dia a dia, né? Eu utilizo muitos BIs de pessoas que geram informação, pessoas que sabem, né, realmente e praticam. Fazer e praticam no seu dia a dia, utilizo, né, consulto muita informação, mas não faço dashboards ali. Então, vê que é assim que a gente funciona mesmo, né? Quando você aprende, quando você participa ali, por mais que seja um pouco mais dolorido, é ali que você aprende, né? Principalmente um conceito novo, né? Algo novo ali que você nunca viu, então é muito mais fácil. E é bem lean isso, né? Prática, o sensei, que é a referência, o coaching, e aí o conhecimento. Mas o conhecimento ele tá ali só para dar o start. Exatamente. E você experimenta. E o coach fazendo as perguntas certas. Exatamente. Esse coaching normalmente já é alguém formado dentro da própria empresa. Alguém formado. E isso, eu acho que essa parte do coach ela é muito natural, assim. Porque se a gente pensar, ela já acontece hoje, né? Mesmo sem a gente dar um nome para ela, quando entra alguém dentro da organização, o que acontece? A pessoa cola em alguém ali que já sabe o processo e tira as dúvidas dela, a pessoa vai treinando, vai explicando como funciona. Então, isso já existe e funciona, né? Então, esse formato é legal também, né? A gente dá os nomes coach, mentoria e tal, mas na prática é assim que o ser humano funciona, né? Que a gente funciona. Acho que o 70-20-10 só transforma isso numa ferramenta, numa metodologia, né? Padronizada. Dá uma padronizada, né? A gente padroniza entende. O formato, utiliza como metodologia, né? E não como normal ali do dia a dia, né? Mas a gente já está acostumado, né, com isso, na verdade. Tá muito, vou usar uma expressão aí, tá no hype. Essa questão dos dados, desbloquear dados, é um pouco que a gente da Easy faz também, né? A gente procura... para nós é complexo, mas para o cliente tem que ser simples, que é buscar que o cliente tenha a melhor visibilidade e controle daquilo que ele já tem, nada muito mais sofisticado de maneira simples, que é acompanhar para quem ele vende, como ele vende, se ele tem uma venda que pode ser prevista de maneira quanti ou se é quali, se ele vive de projeto, se ele é mais puxado ou ele é empurrado. A questão de olhar isso nos próximos 6, 9 ou 12 meses, que impacto que isso vai trazer na cadeia, etc. Mas por trás de tudo isso, tem algo que às vezes a gente ainda no Brasil, a gente não cuida com carinho que em outros países já cuidam melhor. A gente brinca que nos Estados Unidos tem pesquisa para tudo, né? E aqui no Brasil, eu estava conversando esses dias com um doutor em ciências de dados na rede de saúde. Os hospitais, eles não têm troca de informação ou os dados não são estruturados, porque nenhum médico coloca lá o CID na hora de pedir a requisição do exame, não é obrigatório botar o CID. E se perde muita coisa
no meio do caminho. O que você pode me trazer de uma empresa como a Mondelez nessa questão do dado? Quanto que ela enxerga o dado como algo importante, como que ela captura esse dado, como que ela trata e compartilha essa informação, ou essa informação um pouco mais restrita com as áreas? Hoje a gente tem dentro da Mondelez uma área que está se estruturando cada vez mais dentro de... Tem um nome interno, né, que é a área de MDS, mas é o TI da Mondelez, né? Então a gente está se estruturando cada vez mais ali com ciência de dados, com profissionais que têm a capability, né, profissional do mercado, profissional interno, para poder ser um hub de dados, né, para a organização ali da forma que tem a melhor qualidade possível, né? Acho que todas as empresas estão fazendo esse movimento, né? Não é algo que é segredo da organização, acho que é um movimento de mercado esse, né, para ter esses dados com a melhor qualidade possível, né? A gente até brinca, né? O meu marido também trabalha na área aí de inteligência artificial, mas voltado para o direito, né? Dados, mas voltado para o direito, sobre a qualidade dos dados, né? Então, uma pergunta que pode acabar aí com as reuniões, mas qual que é a confiabilidade do seu dado? Qual que é a qualidade do seu dado, né? Então, as pessoas, poxa, deixa eu entender melhor como funciona isso. Na Mondelez, eu vejo que a gente está se estruturando cada vez mais, né? Hoje a gente tem uma área com profissionais super capacitados, né? Que são um hub, né? Estruturado. Algumas áreas têm o seu próprio hub ali, né? Mas cada vez mais isso está sendo centralizado em uma área só. E isso é compartilhado a nível mundial ou ainda está muito... O Brasil tem o seu núcleo de dados? É nível mundial, né? A Mondelez, a gente, como empresa multinacional, né, alguns processos vários processos, na verdade, são globais, né? Então, a gente segue as diretrizes do global, né? Mas isso é como qualquer multinacional, né? Então, ainda mais esses grandes processos e esses processos de impacto no end-to-end da cadeia, né? Sim. Eles são estruturados dessa forma. Então, muito direcionado pelo global, claro que tem as particularidades, né? Brasil aqui, mas é muito direcionado pelo global mesmo. Agora, tem coisas que são difíceis de entender porque não são tangíveis. Uma coisa é você falar de melhoria contínua, falar de aperfeiçoamento de processos naquilo que você está vendo ali. É o chocolate sendo produzido, é o OTIF lá da entrega, é um indicador que você está controlando lá de picking dentro do almoxerifado. Então, existe uma operação. E quando a gente fala de Lean Office, como é que é essa pegada? Porque daí é intangível. Muda tudo, né? Como é que funciona isso? Então, eu gosto de chamar... A gente falou um pouquinho de mineração de processos aqui, eu gosto de chamar de Gemba digital, né? Sensacional. Porque é isso que você acabou de falar. Quando a gente quer ver um processo físico, você vai para o Gemba, você olha o processo, você pode ficar ali observando e as chances de você entender tudo que está acontecendo ali, conseguir identificar onde você tem oportunidades são grandes, né? Agora, Pausa. Não são. Tradução. Gemba. O japonês. Aonde o crime acontece. Aonde o crime acontece, aonde a realidade acontece, né? Tem aquela SAP, voltou. Isso mesmo, vamos lá. E aí, para o processo administrativo, isso não existe. Então, se você quiser... Eu trabalhei muito com mapeamento, na minha posição anterior, né, trabalhava muito com mapeamento desses processos de back-office, né, os processos administrativos, que a gente chama. Se você parar na frente de alguém ou do lado de alguém executando um processo ali de planejamento ou o que seja, a chance de você não entender nada é grande, né? Ou a pessoa vai ter que te falar o que ela está fazendo, e aí ela vai te falar o que ela acha que você quer saber, o que ela tem tempo de te falar, né? Ou ela vai te falar o que ela quer que você saiba, né? E isso não é suficiente para você mapear um processo. Então, quando você passa a utilizar outras tecnologias, como mineração de processo, que te mostra ali por dentro dos sistemas como que o processo está ocorrendo, a tua conversa com a pessoa que executa, ela tem mais qualidade. Porque você já vai com uma versão inicial do processo e fala, olha, com os dados de sistema de mineração, a gente entendeu o seu processo dessa forma, e você vai conversando com a pessoa se ela sente que ela que é aquilo mesmo, onde que ela vê que tem oportunidade, junto com você. Ela vai validar junto, né? Então, você despende menos tempo. Claro que as formas
tradicionais de mapeamento, elas existem ainda, e é muito legal fazer um makigami, por exemplo. Né? Makigami significa rolo de papel na parede. É literalmente você colocar o rolo de papel na parede. Aquele papel pardo. Exatamente, post-it e mapear o processo ali com as pessoas. Né? Depois você entende os tempos dos processos, as oportunidades, o que agrega e não agrega valor. Estilo mapa de valor. Esse estilo, o makigami é um VSM, né? Mapa de valor simplificado para áreas administrativas. Resumindo, é isso. Né? Então, é muito utilizado e é legal de fazer. É legal você pegar um time e ir para uma sala e a galera usar o post-it, mapear ali. Fazer um UX de processo. Exatamente. É muito legal de fazer isso. As pessoas gostam de fazer. Elas gostam de fazer makigami. Na Mondelez, as pessoas gostam mesmo de fazer. Mas como que daí você utiliza a tecnologia para te ajudar, né? Você não vai pegar para mais de 200 processos que você tem numa empresa e guardar os teus rolos de papel como fonte de informação de processo. Você tem que pegar isso e passar para uma ferramenta de gestão de processos que te possibilite até reutilizar esses processos depois, né? Como que você consulta, você vai mapear de volta, você vai reutilizar um processo de compras, por exemplo, abrir uma ordem de compra. Você já mapeou aquele processo, você pode reutilizar ele em outros processos depois e conectar com a mineração de processos, né? Claro que para uma indústria de um tamanho menor, de um porte menor, a mineração de processos é uma ferramenta mais cara, que requer um investimento, né? Mas um makigami você pode fazer. Então, né? Era nesse ponto que eu ia chegar com você agora, né? Então. A gente está falando Natura, começamos falando da Penske, fomos para Natura, chegamos na Mondelez, mas isso não está... Às vezes, as empresas menores, né, de médio, pequeno porte, as indústrias, no caso, elas são tão focadas no dia a dia, apagar incêndio, etc. Mas, poxa, parar. Cara, faz o seguinte, ó, incêndio tem todo dia, amanhã vai ter, hoje tem. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar um pouquinho no nosso processo, vamos estender esse nosso papel pardo aqui, discutir. Isso é viável. Isso é viável e é barato, né? É barato. Qualquer, a gente pode fazer na nossa casa um makigami, se a gente quiser, né? Você pode colocar o papel pardo lá e mapear um processo. E as pessoas gostam de fazer e é simples, não requer grandes treinamentos. Você não precisa nem treinar um time antes, você pode ir para a sala e fazer os 70% ali, né? Na sala, treinando ali no momento. E é barato de fazer e dá resultado. Você consegue ter a visibilidade de ponta a ponta do processo. Né? Quantos makigamis que a gente já fez, que a gente trouxe a todas as áreas ali que participavam do processo end-to-end, e as pessoas falam, nossa, mas você faz isso, eu também faço isso. Nossa, mas você faz isso, eu não sabia, a gente achou que ia ter que implementar esse processo aqui. Então, num processo super simples, as pessoas entendem o seu ponta a ponta do processo. Né? Mas, de volta, claro, quando a gente fala de uma grande indústria, você tem que utilizar essa informação depois, deixar ela de uma forma até para que outras pessoas consultem essa informação depois, e aí você vai precisar de tecnologia. Né? A gente está implementando na Mondelez uma ferramenta de gestão de processos mais automatizada, né? Para justamente a gente capturar tudo isso que é gerado nesses mapeamentos e deixar de uma forma estruturada para as áreas. Então, isso ajuda, mas, como você acabou de falar, qualquer tamanho de empresa, o rolo de papel na parede ali e post-it, não precisa nem ser post-it, que post-it é mais caro até, né? Você pode colocar papel ali, fita crepe, qualquer coisa para mapear um processo que funciona, né? E engaja as pessoas. Eu gosto muito dessa ferramenta. A palavra-chave você acabou de falar. O envolvimento, o engajamento das pessoas acima de tudo, né? Porque ninguém aqui pensa que ninguém tem senso de dono, né? A gente escuta muito, né? Aqui o pessoal deu 5 horas, caiu a caneta e tal. Mas, na verdade, como a empresa realmente junta as pessoas, dá essa liberdade sem uma crítica para que elas tragam seus feedbacks e coloque isso na parede para todo mundo ver do início. Pô, eu não sabia que meu trabalho impactava o seu dessa maneira, né? Nossa, isso também, né? Os famosos handoffs ali, né? Quando você passa de uma área para outro processo, normalmente é aí que os problemas acontecem. Passagem, né? bastão aí. A passagem ou via sistema, ou via eu te passei um e-mail. Te passei e-mail, te mandei. Mas o que acontece lá depois? Não sei. Né? Eu acho que hoje essa visão está mudando muito, né? Porque a gente está saindo de uma visão de gestão de processos, né, que é departamentalizada, para uma gestão por processos. Né? Vou dar um exemplo. Hoje a gente está trabalhando muito em cima da melhoria do processo de order to cash, desde da ordem até o faturamento, né, e recebimento do cliente.
é um processo só. Ele passa por várias áreas, mas tem muita Ele é cross. gente. Ele é cross. Né? Então não tem como eu tratar ele em silos, porque se a gente tratar ele em silos, o final não acontece, ou acontece de uma forma que não é o que a gente está esperando. Né? Então é muito legal de você ver todas as áreas entendendo o processo do outro. Né? A pessoa lá na parte inicial do processo sabe o que acontece no final. Né? Ó, se eu mandar isso aqui errado, a pessoa lá de transportes vai ter problema lá na ponta. Até dá para fazer, né? Mas dá um retrabalho. Exatamente, mas a pessoa sabe, né? Ela saber o impacto dela lá. Essa empatia, né? Exatamente, porque até pouco tempo atrás era uma visão muito departamentalizada. Eu fiz a minha parte. Né? No mercado, não é só na Mondelez, acho que em todas as empresas, né? Hoje não, hoje é a visão do processo cross, o processo é order to cash. Todo mundo vai entrar aqui para colaborar e para entregar esse processo, né? Então, claro, dadas as suas devidas responsabilidades, né? Cada um com a sua entrega específica, os indicadores, os KPIs, os KAIs ali divididos por áreas, né? Mas com uma visão só, né? Com um objetivo só de processo ali. É legal de ver. Mas sabe, Fabiana, a gente que já está mais tempo assim na estrada, tem coisas que aconteceram ao longo do tempo que hoje a gente vê um pouquinho o reflexo disso. Da mesma maneira que tem a doida do curso, tinha o pessoal que era o doido do 5S. O doido do 5S. Já fui doido do 5S também. Que traumatizava a turma do escritório. Ó, eu vou demarcar aqui onde você vai botar a caneta. Eu vou demarcar aqui onde você vai botar seu teclado. Eu passei por essa fase, tô lembrando agora. E o seguinte, ó, a turma lá da outra área vai vir aqui uma vez por semana e vai botar uma carinha de feliz, triste em cima da tua organização. E se você ganhar tantas carinhas tristes, você não vai ganhar o teu PPR, porque isso faz parte do PPR. Traumatizou a galera. Como lá atrás traumatizou o Lean quando falava que o Lean era JIT. O que é o Lean? O Just in Time. Então se Lean é ter estoque zero. Não, o estoque ele é remédio ou veneno dependendo da dose. Só que não, o bom é ter estoque zero. O que faz? A montadora transferiu o estoque, saiu dela e foi para as empresas que forneciam, que foi para o restante da cadeia. O estoque não desapareceu. Ela trocou de lugar para o indicador ficar bom. É isso, só que as outras empresas que eram menores tiveram que absorver um nível de estoque muito maior para atender um nível de qualidade de entrega, porque eu vou te dizer a janela de tempo que você tem que me entregar. Só que, né, passou-se o tempo e agora acho que com a tecnologia, com essa geração Z, talvez até com a própria pandemia, né? Que fez com que a gente quebrasse uma série de paradigmas. Sim. A gente está num momento aí bem bacana dessa evolução e desenvolver justamente esses comportamentos nas pessoas para que elas entendam que a tecnologia ela pode ser amiga, não inimiga do nosso dia a dia. Exatamente. E para a gente começar a pensar, né, em cima de tudo que a gente faz. Tem o exemplo do 5S. Até pouco tempo atrás era meio inquestionável, né? A pessoa do 5S foi lá, demarcou ali e falou assim, não vamos demarcar não, isso aqui não vai dar resultado nenhum pra gente nesse momento. Hoje eu acho que as pessoas estão mais críticas para falar sobre isso, né? Então é um outro momento. Aproveitando um pouquinho essa oportunidade ímpar de ter você aqui junto com a gente, né? Um público nosso, um nicho de mercado que a gente entende que vai ver bastante valor na previsão de demanda é o ramo alimentício, porque tem o tal do shelf life. Né? Então a validade faz com que você se preocupe em não ter estoque demais, nem dentro, nem fora, porque um dia aquilo vai vencer. Que experiências que você pode trazer, que dicas você pode trazer para as indústrias de alimentos sobre essa questão de gestão de processos, de desenvolvimento de pessoas, para que a gente possa levar um pouquinho mais de conhecimento para esse pequeno e esse médio industrial? Sobre gestão de processos específica para alimentos. Para alimentos. Eu vejo que um dos maiores desafios, um desses que a gente acabou de falar, é a visibilidade do todo do processo. Né? Então, trazendo a gestão... um dos maiores desafios mesmo com tecnologia, né? Fazer com que todas as pessoas da cadeia tenham a visão end-to-end. Né? E, às vezes, com ferramentas simples, a gente consegue trazer isso já. Né? Eu nunca trabalhei numa empresa de pequeno e médio porte, mas eu como eu sou doida do curso, né, já ouvi muita gente falar, né, sobre a importância de ter os processos definidos. Eu imagino que ali na loucura do dia a dia, né, é difícil, vou parar para desenhar os meus processos, para entender
entender quais são os meus processos, eu acho que esse é um trabalho importante, né? Para você poder capacitar as suas pessoas, para você poder dar a visibilidade do end-to-end dos processos ali, isso é fundamental. E esse trabalho de gestão de capabilities, né? Claro que num formato mais aplicado, né, para a rotina de uma pequena e de uma média empresa, da gente preparar as pessoas para receber o que a gente está implementando. Né? Então, ter o trabalho de gestão da mudança, ter o trabalho de mostrar para a pessoa o que ela vai ganhar com aquilo, o que vai melhorar no dia a dia de trabalho dela. Eu acho que esses são trabalhos importantes, né? Conectado com a minha experiência de trabalho. Né? Então, do ponto de vista de gestão de processos, a visibilidade do todo e ter a pessoa, o líder, né, da área, o dono da empresa, saber exatamente quais são os seus processos. Até se ele quiser, por exemplo, ter uma filial, multiplicar o seu negócio, ele vai precisar ter isso muito bem claro, né? Quais são os seus processos ali. Muitas vezes as pessoas acham que não tem o tempo para pensar nisso, né? Isso é um trabalho importante. E a gestão da mudança, mostrando para as pessoas o valor, né? O porquê que ela está fazendo aquilo ali, o que muda no trabalho dela e o que ela vai poder dedicar do tempo dela para outras atividades, absorvendo, né, essa tecnologia e aprendendo sobre a tecnologia. Eu acho que é isso. Acho que é um aprendizado que a gente tem hoje que se aplica para qualquer tamanho de indústria, até para a nossa vida, se a gente pensar, né, para as coisas do nosso dia a dia. Ali. É que, muitas vezes, a realidade de uma pequena e uma média empresa são de recursos extremamente escassos. Sim. Não tem uma pessoa de processos. Ou uma pessoa faz vários processos. Faz vários, exatamente. E é difícil você tentar, porque são pessoas que trabalharam lá há muito tempo. Sim, mas se você vê, olha a criticidade disso. O quão importante ter isso mapeado, porque se é uma pessoa só que faz todos os processos, e se ela sai? É isso. E se ela fica doente? E se ela vai para uma outra oportunidade de trabalho? E daí você perdeu o conhecimento, todo o conhecimento ficou quando essa pessoa tácito, é o dono. Né? Ficou na cabeça. Tem essa também, ele não né? vai para não vai para outra empresa, porque a empresa é dele, mas um dia ele não vai querer se aposentar. Exatamente. Ele não vai querer aproveitar um pouco mais a vida dele. Como é que faz se tudo está aqui? Como é que ele transfere essa informação, né? Então, utilizando até ferramentas de uma forma bem simples, né? Excel, até as ferramentas aí normais que a gente já conhece, né? Documentar, né? O que a gente faz, né? Claro que eu sou suspeita para falar de processo, mas eu acho que os processos são o ouro de qualquer organização, porque é como a gente faz, como a gente entrega o valor que a gente entrega, como a gente faz, né? Então, não é algo que pode estar disponível para ali todo mundo, ainda mais uma empresa que está começando, que tem os processos como diferenciais, né? O meu é o meu diferencial para o meu produto, né? Então, isso tem que estar guardado as 7 chaves ali, mas tem que estar guardado, né? Porque eu vou precisar multiplicar, vou precisar treinar, vou precisar capacitar outras pessoas depois, né? Então, até falando aqui, eu estou lembrando, né, que os processos mais críticos que a gente tem normalmente são os que uma pessoa só realiza, né? Porque se ela não tiver, como que eu capacito outra pessoa, né? Como que eu treino outra pessoa para fazer? Então, tem que estar documentado. Justamente para ter processos sustentáveis, né? E que o negócio seja sustentável no médio e longo prazo, né? Se você quer crescer, se você quer ter filial, se você quer se aposentar, né? Como que você faz, né? Quem que vai absorver todo o conhecimento? Então, eu apoio essa prática. Fabiana, sensacional. Tá chegando já ao final do nosso podcast. Você falou que passa rápido. Passa, né? E eu queria que você me ajudasse a fazer um resumão de tudo que a gente conversou. Nossa, a gente falou bastante coisa, hein? Bastante coisa, vamos lá. Mas falamos desse espaço que cada vez está se abrindo mais para o jeito feminino de lidar com as coisas. E a importância disso nesse mês de março, que é o mês das mulheres. Falamos que às vezes a gente começa num caminho, mas a vida nos leva a outros caminhos, né? Então, a Fabiana farmacêutica, que pensou um dia manipular substâncias, homeopatia, que foi parar dentro de uma transportadora, focada em alimentos, porque esse conhecimento de tratar com as substâncias e a importância de contaminação, não contaminação, que isso fez com que ela se apaixonasse por processos, que a Natura enxergasse uma oportunidade dentro do fornecedor lá da Fabiana e capturasse a Fabiana para dentro do universo Natura, que se apaixonou pela Natura como empresa, Isso aí. mas quis a vida
que eu voltasse para Curitiba, porque dá seguimento aqui, né? A vida profissional é muito importante, mas eu acho que é essa pegada que muitas vezes a mulher tem muito mais acessibilidade. Talvez se fosse um homem no teu lugar, não, faz o seguinte, vem você para cá, para São Paulo, eu não vou para Curitiba, sim. não, calma aí, eu quero família, constituir família e tal, e eu vou seguir isso lá de Curitiba, faz você voltar para cá, e legal essa pegada de você, puxa, eu não vou trabalhar em qualquer empresa, eu vou trabalhar naquelas empresas que vão me agregar valor como a Natura me agrega, e você se candidatar a uma vaga na Mondelez, conseguir, teve que dar um passinho atrás, saiu um pouquinho daquilo que você já estava acostumado, teu ambiente de segurança, que era trabalhar com a questão de supply, você foi trabalhar na parte de qualidade de processos, desenvolveu liderança nesse meio tempo, essa liderança fez com que você começasse a gostar mais também de pessoas, não só de processos, e começou a conectar processos, pessoas. Fez com que você fosse galgando novos passos até chegar onde você está hoje, que é proporcionar cada vez mais, agregar qualidade numa empresa que já é referência em qualidade, mas através das pessoas, trazendo o lado da Fabiana, sim, mas da importância que você ter processos estruturados e pessoas envolvidas para a melhoria contínua. Isso aí. Difícil esse resumo, mas resumiu bem. É uma trajetória. Nunca tinha parado para pensar na trajetória completa, né? É legal esses momentos para a gente relembrar a trajetória, né? Acho que toda a bagagem que veio antes me preparou para a cadeira que eu tô hoje, né? Dentro da indústria. Sem deixar sempre aquela ambição sadia, né, de buscar mais e não esperar que a empresa te dê, mas que você vá atrás do próximo curso, da próxima especialização. Isso mesmo. Parabéns mesmo. De coração, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, adorei a conversa, adorei relembrar algumas coisas e falar sobre a indústria, sobre os desafios aqui, é muito legal, uma honra estar aqui. Obrigada, viu? Galera, termina hoje mais um podcast sensacional com a Fabiana. Nós, nesse ano de 2024, vamos trazer muitos temas ligados à indústria de diversos segmentos. A indústria de alimentos é uma delas, que a gente vai trazer um foco com bastante carinho, com profissionais do gabarito aqui da Fabiana para acrescentar. Peço para vocês aí nos acompanhar nas nossas redes, né, no LinkedIn, no Instagram. Ainda não estamos fazendo dança no TikTok, mas logo serão feitas. Esse podcast, além de estar no nosso canal do YouTube, também está no Spotify, com vídeo, inclusive, e na Amazon. Pessoal, um grande abraço e nos vemos no próximo Papo Easy.